Olá, seja muito bem-vinda a essa série de aulas sobre maturidade feminina. Com estas 3 aulas, eu tenho a alegria de dar início a um grande projeto, muito esperado por mim e também por cada uma de vocês que me acompanha, que é o Clube Ana Derosa, um espaço que a gente vai poder fazer boas leituras com livros inspiradores e formativos. Vamos fazer também reflexões espirituais e partilhas do dia a dia, de forma a contribuirmos de maneira mais eficiente e mais próxima com a formação da mulher. Nós sabemos que a formação da mulher está muito deficiente nos nossos tempos, né, pela questão da influência cultural e, inclusive, né, do próprio movimento feminista, que desvirtua muito a missão da mulher na sociedade. Então, mais informações sobre o clube você encontra aqui embaixo, nessa mesma página onde você está assistindo o vídeo. E vamos dar início à nossa primeira aula. Nós vamos falar hoje sobre podres de mimadas. É um tema interessante porque pode ser que a gente às vezes nem perceba que temos comportamentos imaturos e que eles influenciam muito os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente passa por problemas na nossa família ou com os nossos amigos, ou principalmente com o nosso marido. Quando a gente é casado, quando a gente convive com pessoas, nós temos mais intimidade com as pessoas, e aí o filtro, ele acaba caindo, né? Então a gente tem a tendência aí de ter mais liberdade com as pessoas que a gente convive. E dessa forma, os nossos defeitos acabam sendo expressos mais facilmente. Então, os nossos comportamentos imaturos, eles podem prejudicar muito os nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, relacionamento com os filhos, né, a educação dos filhos. E é importante a gente saber identificar estes comportamentos. Antes de tudo, é importante a gente reconhecer que somos imaturas, que temos, em maior ou menor grau, dependendo da sua história de vida, nós temos aí alguns comportamentos de imaturidade que é importante a gente trabalhar. E a maturidade, ela não tem necessariamente a ver com a idade, certo? Que a gente pensa assim, ao longo do tempo, né, eu vou ganhando mais idade e ficando mais madura, mas nem sempre isso acontece, porque às vezes uma pessoa de 40 ou 50 anos pode ser muito imatura, né? Ao passo que uma pessoa mais jovem, por conta da sua história de vida, da sua melhor consciência sobre a realidade e também pela questão do seu autoconhecimento, né? Uma pessoa mais nova pode ser muito mais madura. Então, não tem muito a ver com a idade. E a pessoa, quando ela é imatura, ela vive muito centrada, né, no seu próprio mundo, olhando muito para si mesma, pensando somente em si mesma e se perguntando: o que as pessoas devem fazer para me fazer feliz, né? Como se as outras pessoas precisassem fazer sempre algo por nós, né? E isso é um reflexo, né, de um comportamento muito egoísta que nos impede de amar. Nós vamos conversar mais sobre isso ao longo dessas 3 aulas e vocês vão entender melhor. Existem algumas fontes para o comportamento imaturo, segundo o livro A Maturidade, do autor Rafael Cifuentes. É um livro muito bom, tá? Que tá embasando aqui este conteúdo destas 3 aulas. E ele fala o seguinte: o primeiro motivo, né, que pode, assim, dar origem para comportamentos imaturos, ou não somente comportamentos imaturos, mas a personalidade imatura, né, de uma maneira geral. Primeiro ponto, né, uma paralisação na evolução, uma paralisação no desenvolvimento, no crescimento, né? Então, a pessoa fica paralisada numa determinada época da sua vida e mesmo já estando na vida adulta, tendo, sei lá, 30 anos, mesmo já sendo talvez até casada, essa pessoa busca resolver os seus problemas por meio de comportamentos infantis ou por meio de comportamentos adolescentes, né? O que uma criança faz quando ela quer alguma coisa? Ela teima, ela chora, ela faz uma birra, ela se comporta, né, conforme a sua idade, com comportamentos infantis, de forma a conseguir aquilo que ela quer.
E muitas vezes a gente não percebe que a gente faz a mesma coisa, estando na vida adulta, tendo, sei lá, 30 e poucos anos, e fazendo, assim, uma espécie de birra, né? De forma a tentar aí conseguir aquilo que a gente quer, né? Sem refletir, sem analisar a circunstância, né? Sem ponderar outras opiniões e cogitar a possibilidade de estarmos erradas, certo? E assim, né? Esse tipo de comportamento dificilmente levará a êxito, né? Aquela situação complicada ou problemática, né? Por mais que num primeiro momento aparentemente a situação se resolva, esse tipo de comportamento leva a outros problemas depois, né? Um comportamento infantil. O segundo ponto de causa de imaturidade, segundo Rafael Cifuentes, uma paralisação em nível cultural ou educativo, gerando então, né, uma incapacidade de assimilar algo novo devido a deficiências de formação. Então, nós sabemos que fazemos parte de uma geração com muita deficiência de formação. De forma geral, né? Problemas de educação de forma geral, de linguagem, de interpretação, né? E aí depois problemas de formação a nível afetivo, de relacionamentos, né? Com toda uma questão cultural que influencia de maneira moralmente errada, né, distorcida, que nos oferece um conceito muito distorcido do que é o amor, né, uma educação muito voltada para a satisfação dos desejos, dos prazeres, quando a criança, por exemplo, não pode ser contrariada, né, isso faz com que essa criança vá crescendo sem se deparar com frustrações, com contrariedades, e nós chegamos na vida adulta e temos que lidar com muitas frustrações e contrariedades. E não recebemos, então, essa base lá na infância. Então, desde a infância, nós temos aí uma deficiência na questão educativa, cognitiva, né? E que gera muitas lacunas em diversas áreas da nossa vida. Tanto em termos intelectuais, né? Quanto em termos afetivos, morais e também espirituais. Né? Então, nos deparando agora com essa realidade, nós temos aí um caminho a trilhar, que é, à medida do possível, dentro da nossa realidade, da nossa circunstância e das nossas capacidades, irmos então buscando preencher essas lacunas, tá bom? E ainda um terceiro ponto aí, que é uma fonte de imaturidade, seria então uma fraqueza de caráter. E isso acontece, claro, tem a ver com esse ponto anterior, né, com com esse prejuízo cultural e educativo, né? Leva a essa fraqueza de caráter. Por quê? Nos nossos tempos, nós temos diversas condicionantes, né, que contribuem para uma imaturidade de maneira globalizada, né? A questão das propagandas, novelas e filmes que vão alimentando as paixões mais primárias, né? A busca pelo prazer, pelo conforto, pelo sucesso, pelo status, e nesse sentido entra o movimento feminista que incentiva justamente isso na mulher, né, a questão aí da visão do empoderamento, né, então buscando esse status, essa imagem sempre elevada, né, a busca por satisfazer todas as vontades, e isso vai gerando na pessoa uma fraqueza mesmo, em termos morais, caráter, virtudes, é algo que vai educando a pessoa de maneira rasa, né? Ela educa não para uma visão elevada do ser humano, né? Para que ele cresça em virtudes, para que ele cresça espiritualmente e moralmente, não, né? Vai estimulando a pessoa de forma que ela vai sendo educada a ser escrava de vícios, de paixões, né? Então, por exemplo, para que eu seja feliz, eu preciso ter tal carreira, eu preciso ter tal celular, eu preciso ter tal roupa, eu preciso ter tal cargo numa empresa X. Então, nós vamos estabelecendo essas condicionantes que são meramente materiais, né?
para uma possível vida feliz, né? Mas a gente sabe que a felicidade não tá nos bens materiais. Então, a pessoa, às vezes, ela pode ser, né, buscar esses bens materiais e ser, sei lá, um diretor, né, de uma grande empresa, uma multinacional, e continuar sendo uma pessoa super imatura, continuar sendo, né, se comportando como se fosse uma criança, né, um adolescente, e imersa em tantas coisas materiais que vão satisfazendo os seus desejos, mas não fazem com que essa pessoa seja realmente feliz, né? Porque a gente sabe que os bens materiais não preenchem um vazio que todo ser humano tem, né? Que só é preenchido por coisas elevadas, que só é preenchido pelo próprio Deus. Então é isso, nós, eu, você, né? As pessoas com as quais nós convivemos, de maneira geral, né? Fazemos parte de uma geração muito imatura, por causa destas três fontes aqui, né, de imaturidade que eu vim citando aqui. Isso foi contribuindo, né, para que tivéssemos aí algumas gerações de pessoas cada vez mais imaturas, né, e isso vai afetar os relacionamentos, como eu falei anteriormente. E é uma coisa interessante porque essas lacunas de formação, elas geram pessoas muito sentimentalistas, né? E isso está, inclusive, isso faz parte de algumas correntes filosóficas que embasam a educação formal atual, né? Então, a educação atual, que é dada nas escolas, por exemplo, ela tem como base essa corrente filosófica, né, que enfatiza o sentimentalismo, esse bem-estar, que traz uma ideia de que o ser humano ele é muito bom, ele nasce muito bom, mas ele vai então sendo supostamente corrompido pela sociedade, pelo ambiente em que ele vive, né, ao longo do tempo. E nós sabemos que isso é uma visão errada, contrária ao que aprendemos com o Evangelho. Por quê? Porque pelo pecado original nós temos uma natureza que tende ao mal e precisamos corrigir estas más tendências, né? Então, por conta de todas essas influências e essa educação sentimentalista, a gente muitas vezes não quer nem enxergar a nossa imaturidade. A gente não quer enxergar os nossos comportamentos imaturos. Só que, assim, enxergar estes comportamentos é o primeiro passo pra gente melhorar, pra gente amadurecer. E isso, consequentemente, vai fazer bem para os nossos relacionamentos, entende? Vai melhorar o nosso casamento, vai melhorar o nosso relacionamento com o nosso marido. Ou se você não é casada, mas se você tem namorado ou noivo. Ou se você é solteira, né? Mas você tem aí um convívio com diversas pessoas. Seus pais, as pessoas que você mora, seus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, né? Nós convivemos com muitas pessoas. E estes comportamentos imaturos, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem, eles estão aí afetando a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então, eu quero agora fazer aqui com você um checklist de comportamentos imaturos. Para você ir pensando que talvez você tenha esse tipo de comportamento, alguns destes comportamentos que eu vou citar aqui. E aí, isso é muito bom, a gente vai identificar estes comportamentos para poder combatê-los, para poder, então, avançar nesse crescimento, né, evoluir nessa caminhada rumo ao amadurecimento. Então, o primeiro ponto é essa autoafirmação individualista, essa necessidade de querer toda a atenção para si, né? Só pensar em si e querer que suas vontades sejam feitas, né? Nós temos essa tendência a fazer isso e isso impede que a gente escute melhor a outra pessoa, escute a opinião que a outra pessoa tem, né? E cogite a possibilidade de que talvez a outra pessoa esteja certa, né? Então, poxa, eu tô sempre certa, meu marido tá sempre errado, nós temos problemas aqui em casa, mas a culpa é sempre dele. A culpa nunca é minha, né? Então, nós temos essa tendência a essa autoafirmação, né? Individualista. Bom, os outros, então, devem sempre agir conforme a minha vontade. Eu que
quero que as coisas sejam feitas do meu jeito e os outros precisam fazer conforme eu quero. O meu marido precisa fazer as coisas conforme eu quero. Ah, aqui na minha casa ele é muito bagunceiro e ele não organiza as coisas do jeito que eu quero. Então, quem se comporta assim é uma criança, né? É a criança que sempre quer que as coisas sejam feitas do jeito dela, né? E a gente muitas vezes não consegue perceber que as pessoas são diferentes, né? E aí a gente também não, por conta disso, a gente não consegue encontrar outros meios muito mais maduros de lidar com essas diferenças que existem entre as pessoas, inclusive o nosso marido. Porque não tem como o nosso marido ou o nosso namorado ou as pessoas que a gente convive, não tem como eles serem idênticos a nós. Não tem como eles, não existe isso, né? As pessoas são individuais, elas são únicas, elas são criadas por Deus de maneira única. E que maravilha que é quando a gente consegue avançar nesta caminhada e perceber que essa diversidade de dons, como diz no Evangelho, como diz na Bíblia, essa diversidade de dons, de carismas. Por quê? Porque cada pessoa é única. Então, as pessoas têm defeitos, obviamente que tem, mas também tem muitas qualidades. E aí são justamente as qualidades que a gente não percebe quando a gente está focada só no defeito que a outra pessoa comete. E aí, isso impede a gente de identificar meios mais adultos, né? E, consequentemente, muito mais eficientes de resolver aquela situação. Ou até mesmo de ajudar aquela pessoa a evoluir. Quando a gente pensa no papel da mulher, né, dentro do casamento, quando a gente pensa lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou primeiro o homem. Depois Deus pensou, o homem precisa de uma auxiliar, uma pessoa que o ajude, uma pessoa que o conduza, que seja uma companheira, né? Então, ele cria a mulher para ser essa auxiliar. E como nós estamos cumprindo esse papel? Como estamos exercendo este auxílio, né? Porque, assim, a gente pensa que a gente está auxiliando, que a gente está ajudando, mas se temos estes comportamentos imaturos, a gente não está auxiliando, nós estamos atrapalhando a relação e nós não estamos, de fato, ajudando a outra pessoa a crescer também, a evoluir também, a enxergar a verdade também, né? Então, a pessoa imatura está sempre querendo controlar a outra pessoa, culpando sempre o outro e não enxergando, então, os seus próprios defeitos. Por quê? A pessoa imatura, ela está tão focada, ela coloca toda a sua atenção para o defeito do outro. E ela acaba não tendo nem tempo de olhar para si mesma. A gente às vezes esquece de olhar para si. Poxa, mas e eu? Será que tem algo que eu posso fazer de melhor? Será que talvez eu não esteja errada nesse pensamento, nessa conduta? Dificilmente a gente volta o olhar para si, para o nosso interior. A gente está sempre querendo olhar para o outro lado, sempre querendo olhar para outra pessoa para poder culpar, né, a outra pessoa. O imaturo quer que a sua opinião sempre prevaleça, né? Então, não dá espaço para outra opinião e leva tudo pro lado pessoal, né? Às vezes a pessoa, né, se depara ali com um fato, mas aquilo ali não é necessariamente uma ofensa. Mas o imaturo não entende, justamente por essa dificuldade, por essa deturpação educativa também, né? Por esse problema na educação que nós temos, né? Isso faz com que as pessoas, de forma geral, né, tenham ali uma certa dificuldade na interpretação da própria realidade, né? E isso faz com que a pessoa leve tudo pro lado pessoal e se sinta sempre ofendida, deixando sempre que o sentimentalismo prevaleça. Claro que nós somos feitos de sentimentos também, mas nós não podemos deixar também que o sentimento prevaleça a razão, né? Então, a gente precisa parar, né? Respirar e analisar com uma certa frieza, né? Priorizando a questão do raciocínio, né? Para poder interpretar de maneira correta a realidade, a circunstância, né? As situações que acontecem ao nosso redor. E isso é importante,
Porque se a gente não faz isso, a gente corre o risco de deixar prevalecer impulsos, né? Ao invés de convicções, de fatos, de conceitos, né? A gente acaba colocando aí o sentimento, né, de uma maneira muito mais importante na nossa vida, né? Em detrimento, então, da questão da razão. Só que nós precisamos estar sempre articulando estas duas coisas, para que a gente não interprete errado as situações e as pessoas que estão ao nosso redor, né? A pessoa imatura, ela não sabe ouvir os outros, né? Como eu já falei aqui, tem essa dificuldade de parar de ouvir uma outra opinião, e às vezes aquela outra opinião pode estar certa, às vezes aquela outra opinião pode, às vezes, a pessoa quando ela é imatura, ela interpreta aquilo como uma ofensa, né? Então, leva, né, tudo para o lado pessoal. O imaturo também tende a paralisar, porque tem medo de arcar com as consequências dos seus atos, né? Uma coisa que é comum até no âmbito feminino é aquela coisa de ficar emburrada, né? Eu sou contrariada, então agora tô chateada aqui, fica emburrada. Tem gente que fica emburrada por 2, 3 dias, né? Então é um comportamento que também não ajuda a solucionar o problema, né? Traz na verdade uma manifestação, né, de um desejo de querer aquela atenção, de querer sempre ter os seus desejos satisfeitos, como acontece com as crianças, mas não necessariamente resolve os problemas, né? É aquilo que Cifuentes fala no livro, é uma tentativa de resolver problemas adultos com comportamentos infantis, né? O imaturo tende a exagerar na percepção dos acontecimentos, né? Então, coisas muito pequenas viram tragédias. Então, isso é um exercício importante que nós temos que fazer aqui para nossa vida cotidiana ser mais leve, ser mais saudável, é a gente também aprender a dar o devido peso para as coisas, né? Mas o meu marido deixou a sala bagunçada, mas isso é uma tragédia, né? É motivo para ficar emburrada. Dar o devido peso para as circunstâncias, os acontecimentos e, consequentemente, então, aprender aí maneiras adequadas, então, de lidar com aquela situação, né, da bagunça, ou enfim, de qualquer que seja ali a situação. Então, são vários os comportamentos, assim, que a gente percebe que refletem, né, uma personalidade imatura. E aí, se a gente for pensar, quando nós temos, assim, nós nos deparamos com nossas fraquezas, por exemplo, eu sou muito impaciente, eu sou muito grosseira, eu não consigo ser amável, eu não consigo ser dócil com a minha família, eu perco a paciência com os meus filhos, eu perco a paciência com o meu chefe, com os meus pais, né? E se a gente for parar para pensar que essas dificuldades que nós temos em termos de virtude, elas também são fruto dessa personalidade imatura. Porque, por exemplo, assim, eu tenho uma criança aqui de 4 anos, tá? Ela é uma criança, ela tá precisando de mim. E aí eu vou lá e perco a paciência com ela, né? É uma imaturidade, por quê? Porque eu não tô conseguindo interpretar aquela situação corretamente, ou seja, é uma criança de 4 anos que precisa de mim, né? Por exemplo, uma criança de 1 ano ou, sei lá, 6 meses que acorda de madrugada e eu perco a paciência com ela. Mas essa minha dificuldade em ter essa paciência é, na verdade, uma dificuldade que eu tenho em aceitar aquela realidade, em entender que é só um bebê que precisa de mim, eu sou a pessoa adulta, né? Então, quando a gente trabalha essa questão, né, da maturidade, que envolve também, né, essa melhor compreensão da realidade em termos mais racionais e menos sentimentais, a gente também consegue evoluir, né, melhor nessa questão
das virtudes, né? Para crescer em paciência. E aí, se a criança está de fato fazendo um comportamento errado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perder a paciência com ela e explodir? Ou eu tenho que raciocinar, bom, como é que eu vou fazer agora para que essa criança entenda que ela está errada? Como é que eu vou fazer agora para que ela cresça como uma pessoa boa, né? Como é que eu vou contribuir para que ela se torne uma pessoa boa e supere esta dificuldade que ela está vivendo, né? Então não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre aquela pessoa que está ali, poxa, essa criança aqui está me atrapalhando. Não, mas calma aí, não é que eu precise educar aquela criança para que eu fique aqui em paz sem que ela me incomode. Não, é para que ela cresça pelo caminho do bem. Da mesma forma nos nossos relacionamentos, seja no namoro, no noivado ou no casamento, né? Ah, mas ele me contraria, ele não faz as coisas do jeito que eu quero. Mas calma aí, não é sobre mim. O que eu posso fazer para que ele seja feliz, né? O que eu posso fazer para ajudar ele a se aproximar de Deus? O que eu... Então, quando a gente vai crescendo em maturidade, a partir do momento em que a gente consegue sair cada vez mais, né, de nós mesmos e pensar mais no outro, né? Então, assim a gente vai crescendo em maturidade. E é interessante porque, assim, a gente vive, né, um mundo onde existe muita distorção dos valores. Isso quem fala, né, é a Alice von Hildebrand, naquele livro famoso dela, O Privilégio de Ser Mulher, que eu gosto muito e falo muito desse livro para vocês. E ela fala, né, que o mundo em que vivemos é um mundo cuja perspectiva está distorcida. Nós absolutizamos o que é relativo. Dinheiro, poder, sucesso, status, fama, né, bens materiais. E relativizamos o que é absoluto, que é Deus, que é a verdade, que é a moral, que é os valores, né, os bons valores. Isso tudo está relativizado, mas não deveria, porque são pontos absolutos, né? Então, poder, riqueza, fama, sucesso, tudo isso é idolatrado nos nossos tempos, né? Ou seja, tudo que se volta para si, para né, esse amor próprio, como gostam de dizer hoje em dia, né? E aí, o serviço, a humildade, a castidade, o sacrifício, a doação são vistos como sinal de fraqueza, né? Mas é justamente essa doação, esse serviço, esse sair de si que reflete uma personalidade mais madura e reflete um amor muito mais autêntico. Porque o amor não é isso que dizem por aí, né? O prazer, a paixão. Isso não é amor. Amor é muito mais. Amor é quando a pessoa consegue, como diz no Evangelho, dar a vida pelos seus amigos, né? Se doar, sair de si. E é isso que uma pessoa madura consegue fazer com cada vez mais eficiência, né? Então, a maturidade vai chegando quando nós, mulheres, quando eu, você, né? Quando a gente consegue ir compreendendo essa necessidade de sair de si. Quando a gente consegue ir compreendendo que, olha, não é sobre mim, é sobre o outro, né? A minha vida é para o outro. O que eu posso fazer para fazer aquela pessoa feliz? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar meu ambiente de trabalho? O que eu posso fazer para melhorar os relacionamentos aqui com o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade, que tá meio difícil? O que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento familiar, né? Para que a gente viva com mais harmonia, né? Com mais felicidade. O que eu posso fazer para que as pessoas se sintam bem? O que eu posso fazer para suprir as necessidades? Como que eu posso ser útil, né? Para que a gente não seja um peso morto que pensa só em si mesma, né? Pensando assim, poxa, os outros têm que fazer tudo por mim e eu nada pelos outros. Não, né? Então, a mulher madura, ela vai aprendendo, né? Ela aprende a tirar o foco de si e entende que a sua vida é para fazer os outros felizes, né? É uma vida de doação, né? E nisso consiste a felicidade, né? Voltando a este ponto.
que o mundo atual prega que a felicidade é ter coisas, é conquistar muitas coisas, muitos bens materiais, status, sucesso, né? Só que a pessoa que tem isso, que é meramente material, que a gente sabe que é algo que vira pó, né? A pessoa sempre quer mais. Por que que ela sempre quer mais? Porque não preenche o seu vazio interior, né? Não é isso que preenche. Agora, quando você consegue sair de si e viver uma vida para o outro, aí você consegue experimentar um pouco do que é realmente a felicidade. A felicidade plena não existe nessa terra, só no céu. Mas quando a gente entende e começa a vivenciar isso, a gente consegue experimentar um pouco, né, do que é a verdadeira felicidade. Então, finalizamos aqui essa primeira aula para que você possa refletir nos seus comportamentos, identificar seus comportamentos imaturos, porque reconhecer é o primeiro passo. E assim, reconhecer às vezes é um processo incômodo, porque num primeiro momento a gente não quer reconhecer que a gente tem esses defeitos. Né? Nós temos uma autoimagem muito centrada nessa questão ali do amor próprio, e aí às vezes a gente se depara com um defeito real e pensa, não, mas como é possível que eu seja assim? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Não sei se você já pensou isso. Eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, eu não faço mal para ninguém, como é que eu posso? Não é possível que eu tenha esse defeito. Então, esse cair de máscaras, ele pode doer um pouco. Mas é o primeiro passo para a gente evoluir no amadurecimento. Então a gente vai começar a perceber, e aí a gente vai trabalhando isso, né? E vai começando a perceber que existem sim muitos defeitos na nossa personalidade, no nosso caráter, e que é possível também a gente corrigir, tá bom? Eu vou falar sobre como evoluir no caminho da maturidade, como corrigir estes defeitos na terceira aula, tá bom? Não percam, né, nem a segunda e nem a terceira aula, porque tudo vai fazer sentido com o conteúdo completo, tá bom? Então, nos vemos até a próxima aula.